Okay. Já está gravando, gente. Consentido. Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigada pela participação de todos, pelo interesse de vocês, né? A gente resolveu fazer também esses vídeos, essas gravações, por conta do interesse de muita gente, né? Que vinha pedir isso para a gente. O Lair que não vai participar dessa onda interativa, então estamos aqui, né? E a ideia hoje é um pouco reapresentar o laboratório, né? Depois desse tempo aí de paralisação, digamos assim, não de todo, obviamente, porque a gente está trabalhando, mas em termos de encontros e reuniões. Então, a ideia é falar um pouco de novo da ideia do laboratório, o que a gente tem feito e o que vai ser isso que a gente está começando aqui agora, né? Tem a ver com o projeto de extensão que a Suzana vai falar melhor mais à frente. Então, esse é o Laboratório de História Regional e Patrimônio, que foi criado em 2018 por mim, Suzana e Cláudia, né, o trio, mas que depois foi agregando outros profissionais, estudantes, com a intenção de trabalhar com essa temática de história regional, patrimônio, memória também, né. A gente percebia que tinha esse apelo, né, o FICAMP, os estudantes, tinha uma vontade muito grande de trabalhar com essas temáticas, e a gente começou a estudar bastante sobre isso, sobre o conceito de história regional, sobre o conceito de patrimônio, a relação com memória e identidade, né, que aparece muito fortemente, a relação com o ensino de história, com a questão da agricultura e do meio ambiente também. E aí a gente bolou, né, essa ideia de fazer um laboratório, de criar um grupo de pesquisa, porque na verdade é um grupo de pesquisa certificado pelo CNPq, para conseguir dar conta dessas discussões todas e começar a de alguma forma, organizar algo que já estava acontecendo de certo modo, cada um à sua maneira, com interesses parecidos, trabalhando com essas questões, só que agora a gente está formalizando, né, e criando essa rede, novamente, digamos assim, de uma outra forma, que é o LAIR, né, o Laboratório de História Regional e Patrimônio. E aí, até eu vou ler aqui o resumo que está lá no CNPq, só para realmente, a gente vai depois divulgar isso no YouTube, né? O LAIRP pretende promover eventos e debates ao formar um grupo de discussão que focalizará as temáticas e autores referentes à história regional em sua interseção com a questão patrimonial. A produção intelectual dos membros do laboratório compreenderá temas e noções caras à referida problemática, tais como memória, identidade, alteridade, cultura e relações de poder, além de contribuir com a reflexão sobre o ensino de história regional e aspectos relativos ao meio ambiente e agricultura. Vale destacar a compreensão de região aqui empregada, não relacionada simplesmente a recortes espaciais, construídos por entidades político-administrativas, como também a questões de identidade e de representação. Nesse sentido, história regional é aqui vislumbrada como um campo de pesquisa em franco desenvolvimento, partindo de indagações concernentes às relações entre espaço físico e espaço social, referendando que toda divisão regional parte de uma definição política, né? Então, aqui a gente entende história regional não no sentido apenas local, né? Que existe muito essa associação, né? Que história regional seria história local. Pode ser também, né? O que a gente está dizendo aqui é que esse espaço é um espaço político, é um espaço construído, é um espaço de identidades, né? Então, isso também torna, a gente acredita, um objeto mais interessante também, né? Amplia mais a discussão. E aí, a partir disso, a gente criou 3 linhas de pesquisa, que é coordenado por cada uma de nós, né? Eu, Cláudia e Suzana. E aí, como a ideia aqui é reapresentar o laboratório, a gente vai falar também das linhas de pesquisa com vocês, né? Então, a linha de pesquisa que eu coordeno é História, Memória e Patrimônio. E o objetivo dela tem como mote, as relações possíveis entre historiografia, memória e patrimônio. Nesse sentido, congregará trabalhos que busquem refletir sobre a valorização ou eleições de bens patrimoniais em diferentes contextos e a preponderância dos arquivos públicos e museus na construção de identidades, problematizando a ideia de patrimônio a partir de um viés historiográfico, em diálogo com a noção de memória social. E aí, dentro, né, dessas questões todas, a gente já tem algumas produções em andamento ou em conclusão, né, ou já concluídas, né? Então, fazem parte, por exemplo, da minha linha de pesquisa,
alguns alunos de graduação que estão aqui, não por acaso, né? Então, a Ruana, o L'Oréal, desculpa, o José Marcos aqui é oficial, tem que falar pelo nome. O Fernando, o Marcos, o Paulo Vitor, não sei se tem mais alguém que está aqui, porque realmente não dá para ver todo mundo mesmo nesse layout, né? Então, vários alunos estão desenvolvendo pesquisas dentro dessa ótica da história regional do patrimônio, mesmo que não seja necessariamente a história regional naquele sentido mais tradicional, ou, enfim, o patrimônio também no sentido mais tradicional. Então, com todos os meus orientandos, obviamente, como eu tenho uma linha de pesquisa, né, eu tenho uma forma de encarar, de fazer história e problemáticas que são particulares, eu acabo trabalhando sempre, por exemplo, com a questão de memória e identidade, né, cultura letrada também, é outro termo que aparece muito nas minhas pesquisas. Então, a gente tem, por exemplo, o trabalho do Caio, como você está aí, que trabalha com a questão da abolição em Campos de Goytacazes, através de jornais, né, da imprensa. A Ruana está trabalhando agora com o Lima Barreto e o Monteiro Lobato, né, a questão editorial dos dois, no século XIX. Tem alguns alunos que ainda estão num certo limbo, porque terminaram a licenciatura e estão no bacharelado, né. E eu tenho também, só para falar também por alto, né, não vou citar todos, né, mas tem também a bolsa de PIBIC da Laís, que está comigo, com um projeto que é História Regional e Patrimônio e Memória em Campos dos Goytacazes nos séculos 20 e 21, né? Então, novamente, claro que aí são interesses que estão conversando, né, de certo modo, mas eu também estou muito nessa passagem de estudar mais a fundo a questão da história regional, do patrimônio, da memória, e aí com esse projeto que começou em 2019, a gente está tentando também, enfim, produzir mais dentro dessa ótica mais especificamente, né? Então, a minha produção, ela está aí conversando com essas temáticas que eu acredito que são afins, mas que tem um pouco disso tudo, né? Então, eu trabalhei muito com a questão da cultura letrada, nessa passagem do final do século XIX para o século XX, então autores como o Visconde de Toné, o próprio Lima Barreto, enfim, aparecem aí. E agora estou continuo trabalhando com isso, mas estou trabalhando muito com essa questão também da história regional dentro dessa ótica que a gente está discutindo aqui, né? E esse projeto em específico, que tem a bolsa da Laís, né, do PIBIC, é um projeto que busca problematizar alguns lugares de memória em Campos, né? Lugares de memória que foram instituídos como tais, mais ou menos nesse período, né, do final do século XX para o início do século XXI. Até saindo um pouco da minha temporalidade preferida, que é o século XIX, né? Mas tentando mapear um pouco esses lugares de memória e problematizar, trazendo para essa ótica mesmo do historiador, né? Historicizar esses lugares de memória, entender o porquê dessas instituições, o porquê dentro de um parâmetro, dentro de um local específico, né? Um contexto político-administrativo, enfim, eles aparecem como detentores, digamos, dessa memória local, né? Em detrimento de outros que são esquecidos, que está dentro dessa ótica toda da relação entre a memória, a história e o esquecimento também. Enfim, a gente vai abrir depois para o debate, né, para a gente conversar mais, mas o momento aqui é uma reintrodução mesmo do Laís. Então, também não vou me alongar muito nisso. E aí eu vou pedir, então, para a Cláudia, né, acho que a gente tinha combinado assim, que a Cláudia apresente também a minha pesquisa dela e fale um pouco mais sobre essas pesquisas. Boa tarde a todos, né? Eu, assim, vou falar rapidamente de duas partes, né? Uma que é a linha de ensino de história regional e a outra que é uma reflexão que eu divido muito com o Eugênio, né? Que é professor também, é membro do LAIRP, e aí depois eu vou passar, depois de mim, eu acho que a gente pode passar a palavra para o Eugênio para falar mais um pouco sobre essas reflexões que a gente está dividindo, eu e Eugênio, que, assim, o nosso laboratório, né, de todos, né, não é especificamente laboratório de história regional de Campos, como eu falei ontem na reunião do LAIRP, mas a gente também faz história regional de Campos, né, e é essa parte que eu tenho dividido muitas reflexões com o Eugênio, e aí eu vou falar um pouquinho de cada um, depois, Eugênio, eu passo para você complementar essa questão da política, enfim, né. Rapidamente, sobre a linha de ensino de história regional, foi uma aventura, né, que eu topei, porque
Entrei na UF Campus como professora de ensino de história, o que me dá muito orgulho, né? Eu acho que nós, pesquisadores, antes de tudo, somos professores, né? Eu sempre digo isso. Não adianta pesquisar e não passar à frente, não democratizar o que a gente pesquisa, o que a gente enfim, né? O que a gente torna reflexão, enfim. E muito baseado nisso, a gente pensou em conceber o conceito de ensino de história regional, que é uma coisa que eu andei pesquisando muito nesses últimos 2 anos, por conta da proposta da gente de mestrado profissional, né, que a primeira tentativa não deu certo, mas está reservado. E aí, com as pesquisas, eu pude perceber que muito pouco se fala em ensino de história regional, dentro dessas recentes reflexões sobre história regional que a gente vai falar mais à frente. Inclusive, tem umas reuniões para isso. Muito se viu, pouquíssimos trabalhos sobre ensino de história regional e local, sobre o estudo dessa história ufanista, né? Certa crítica, usando dos regionalismos, que é outro conceito que eu e a Eugênia, a gente tem pensado bastante nisso, mas nada muito estruturado. E, por conta disso, eu resolvi, né, pesquisar o currículo de campus dos Goitacazes, e como a gente estava brincando ontem na outra reunião, né, campus é minha pátria, tem muitos campistas que têm ainda esse sentimento ufanista em campus, e isso se reflete muito no próprio currículo municipal, né? Como a gente sabe, a base nacional ela prevê 40% de que cada município estude, trabalhe a história regional, né? E aí, o jeito que a Secretaria de Educação de Campos encontrou para trabalhar a história regional é eleger 5 vultos históricos, né? Usando lá o conceito muito bem trabalhado da Arnelli, e aí são 5 personalidades que todos nós conhecemos, né? Mariana Barreto, agora eu não vou lembrar de todos, a Nina... Enfim, gente, agora eu não vou lembrar de todos. Mas são 5 esqueceu a principal, que é a Benta. A Benta não está. Aí que tá. Ah, não? Olha, não, é a filha dela, Mariana Barreto, esse que foi presidente. Nilo Peçanha. Nilo Peçanha, e, enfim, são 5 personalidades que são, assim, bem espaçados, né, de temporalidade histórica, e que simplesmente é para estudar a vida deles, da forma mais tradicional que se possa pensar. E aí, isso foi o início de uma pesquisa que nós apresentamos lá em Mariana, né, no Congresso de História da Historiografia, né, História da Teoria, enfim, que nós propomos, né, a Isadora, a Suzana e o Jude propuseram um simpósio, eu apresentei trabalho, e aí depois virou um artigo, né, que alguns alunos já conhecem. Eu oriento alguns trabalhos, eu acho que a Bia está aí, né, e não estou vendo o pessoal de ensino de história regional. Enfim, mas a gente tem alguns trabalhos bem legais que estão sendo desenvolvidos sobre ensino de história regional. E aí está tudo muito no início, tá? Ensino de história regional, ensino de história local, a gente ainda está pensando junto como podemos levar isso à frente, eu com os orientandos, pensando a diferença entre história local, né, e a história regional, concebendo o que é a região, principalmente para o norte fluminense. Já outra pesquisa que a gente desenvolve, e aí o Eugênio é muito meu parceiro nisso, que a gente troca reflexões, besteiras pelo WhatsApp, textos e tudo mais. A gente sobre a história regional de Campos dos Goitacazes, né? Eu trabalho, né, todo mundo sabe, com a questão da justiça, a administração da justiça, e isso me é muito caro desde o meu mestrado. E quando um pouco antes de chegar a Campos, isso foi uma coincidência muito feliz, eu dei de cara com algumas questões muito interessantes com relação à administração da justiça na capitania donatária, que não era da coroa, que pertencia aos Aseca, né, como a gente sabe. E aí eu mergulhei muito nessa questão. Esse é um dos projetos que já foi encerrado.
ultimamente, né, atualmente, eu tenho coordeno 2 projetos de pesquisa com relação à história regional de Campos mesmo. Por que é história regional? Poderia não ser, né? Mas como a gente está trabalhando com uma ideia bem legal de região, de regionalismo, e aí eu tenho conversado muito com o Eugênio nesse sentido de a gente pensar o conceito mesmo de regionalismo, né, para esse 18 e 19, que isso é muito, muito gritante nos documentos, nos documentos camarários, nos documentos do Arquivo Histórico Ultramarino, nos relatórios de província, como que esses homens têm essa importância que herdam do antigo regime e procuram manipular, né, isso durante o século XIX. Baseado, né, de forma geral nisso, existe um projeto que é sobre a Santa Casa de Misericórdia de Campos, e especificamente na questão administrativa, no envolvimento de um ouvidor da comarca de Campos, e como essas redes se dão do Espírito Santo até Campos dos Goytacazes. É um projeto que já está finalizando, né? Tem uma bolsa FAPERJ de iniciação científica com o Iago. A gente tem pesquisado muito sobre isso, inclusive, cada vez que a gente mexe, a gente descobre mais coisas, isso é muito legal. Existe um outro projeto que que propõe o estudo da criminalidade, dos índices de criminalidade em Campos dos Goytacazes, a partir da análise dos processos crimes das 2 décadas primeiras do Império do Brasil, do que se configurou o Império do Brasil. Nesse projeto, eu tenho 2 bolsistas, que é o Alexandre, que está aí, que é bolsista PIBIC, a Fernanda Figueiredo não está também, está aí também a minha bolsista da FAPERJ. E aí a gente tem uma equipezinha, né, aconchegante, que fica trocando, a gente fica trocando informações a respeito das atas, dos documentos e principalmente dos processos crimes, que cada vez mais a gente tem descoberto que são fontes inesgotáveis de estudo, né? Através dos processos crimes a gente entende como se deu a administração da justiça, da justiça para o controle político, o controle social, o controle da ordem, imposição da ordem. Com processos crimes, a gente também pode fazer estudos com relação a grupos sociais, aos níveis sociais, níveis de pobreza, níveis de marginalidade. Então, é uma fonte inesgotável. E aí, por que a história regional também? Poderia não ser, né? Porque o estudo da criminalidade está dentro de uma temática bem mais alargada. Mas porque, especificamente, o conceito de comarca é muito importante para a gente. E como que a comarca do Espírito Santo, primeiro no Rio de Janeiro, século XVIII, depois em Campos, e depois a comarca... depois no Espírito Santo, depois a comarca em Campos, como isso é elástico, né? Como a ideia de controle social, ela vem de uma região mesmo, como que essa região, que a comarca é politicamente demarcada e precisa se enquadrar ao longo do tempo às decisões políticas, aos movimentos humanos, né? A questão dos caminhos, e a questão das redes, né? Então, a comarca é uma jurisdição móvel, né? E se configura também como uma região. Por isso que é história regional. Agora, assim, enfim, é isso, né? É muito prazeroso estudar esses projetos, estudar a história regional, estudar ensino de história regional, principalmente, porque o ensino de história regional, ele ainda carece muito de pesquisa, ele carece muito de estudos de caso. É o que a gente está tentando fazer. Agora, eu vou passar a palavra para o Eugênio para, enfim, né? Falar sobre a pesquisa dele e sobre as nossas experiências aí via WhatsApp. Gente, boa tarde. Eu sou professor do curso de Ciências Sociais, né, e participo do Laboratório de História Regional da UF, o LAIRP, e também do LACES, que é o Laboratório de História Regional do Espírito Santo e Conexões Atlânticas, lá da Universidade Federal do Espírito Santo, que é onde eu vou estar desenvolvendo agora um projeto de pós-doutorado, cujo recorte é justamente em história regional, né, que trata das elites políticas aqui da região, desde o século XVIII até o projeto de 1855 de transformar essa região numa nova província. Eu vou tentar acompanhar
esse momento do desmembramento, né, de Campos enquanto capitania da Paraíba do Sul, a anexação ao Espírito Santo e depois a tentativa de sair do Rio de Janeiro para se transformar numa província, anexando parte do Espírito Santo e de Minas Gerais. O projeto do pós-doutorado é justamente sobre a cultura política dessas elites locais, e aí eu estou indo buscar nas discussões sobre os conselhos municipais de Portugal, de onde viriam esses valores culturais muito ligados à autonomia, né, de como que isso se desenvolve aqui na região. Então, esse projeto é um projeto meio solitário, porque como ele é de pós-doutorado, e lá no meu departamento eu não tenho alunos interessados em história regional. Na verdade, todos os projetos que eu desenvolvo são projetos muito solitários. Eu fico meio outsider, porque eu não tenho alunos interessados em história, e menos ainda em história regional. Então, toda vez que abre possibilidade de ter projeto no meu departamento, eu lanço, às vezes, né, algum projeto, às vezes até bolsa de iniciação acadêmica, mas ninguém se interessa, justamente porque é o recorte em história regional. Então, eu desenvolvo esse projeto, né? Na realidade, eu já venho trabalhando com esse projeto, já tenho muitas fontes, muita coisa, né, que eu já coletei. A Cláudia tem me dado um suporte também teórico sobre a municipalidade e os conselhos em Portugal. Me passou um material muito bacana que eu comecei a ler e estudar, né? Então, esse é um projeto que eu desenvolvo lá. Muito embora não tenha começado o pós-doutorado, mas eu já comecei antes, já estou até escrevendo. Então, isso aí já está colocado. O segundo projeto que eu desenvolvo é com a Rafaela, né? A gente está trabalhando um material sobre o comércio de cabotagem Rafael do entre Arquivo, né? a Rafaela do Arquivo. É. Um projeto sobre o comércio de cabotagem entre o Espírito Santo, o Rio de Janeiro, passando pelo distrito de Campos dos Goytacazes, mais especificamente no Porto de São João da Barra. Então, a gente está tentando perceber quais são as conexões que existem entre essas elites situadas em capitanias e distritos diversos, né, principalmente nesse recorte. E eu estou com um outro projeto, que é algo que eu já venho desenvolvendo há certo tempo, e as pessoas acham estranho, mas eu sou apaixonado, que é a ficção histórica. Eu estou já no meio de um livro que eu estou escrevendo para a educação básica sobre ficção histórica, no caso que se passa na primeira metade do século XIX e que mistura a questão de escravos angolanos com a chegada na Vila de São Salvador. É toda uma história que mistura com o mercado do Valongo, Rio de Janeiro, comércio, tudo isso, assim, misturando com Vitória, ou seja, uma loucura. Mas é algo que eu gosto e é algo que eu venho desenvolvendo e que eu acho que a gente deveria abrir mais espaço para isso, né? A gente, às vezes, fica com muito preconceito com a literatura e de utilizar a literatura como um canal para a gente passar também conhecimentos da área de história, né? Não ficar assim, conhecimento de história só se passa pela história. A história não tem um monopólio do passado. A gente tem vários outros veículos e formas de falar sobre o passado e que a história pode auxiliar. A história pode estar ali colaborando. E eu acho que a ficção histórica, ela ajuda bastante, principalmente quando você está trabalhando com educação básica. Você consegue passar muitas informações sobre o que era economia, política, sociedade, o meio ambiente da época, através do ficcional. E isso não diminui em nada o conhecimento histórico que está sendo levado para o aluno. Tá? E eu acho que esse tipo de preconceito, o nosso departamento, o nosso laboratório, poderia começar a trabalhar também essas possibilidades. E eu gostaria muito de desenvolver mais isso dentro do laboratório, de cada vez mais ir afunilando essa relação entre ficção e história e de como isso pode ser levado para a educação básica, para o ensino de história regional. Eu acho que eu estou um pouco nessa área, eu já fiz isso na visita do Imperador. Lá na Tirania não, mas na Tirania eu fiz um pouco para o professor que já tem graduação, pelo menos para ele utilizar o material, o que ele achar que é interessante. Então, esses são os meus projetos atualmente, pós-doutorado, né, com a cultura política da elite local, e essa tentativa da região aqui virar uma província, acompanhando desde lá do século XVIII para cá. O outro é o comércio de cabotagem, falando sobre essas conexões, porque isso tem muito a ver com laços lá, né, conexões atlânticas, né, pelo litoral. E o terceiro projeto é esse, que já está em andamento aqui, que é a história de Caianda e Gima, que são
mãe e filho que eles vêm da África para cá, né, no navio negreiro, e eles acabam separados, um indo para a Vila de Nossa Senhora de Vitória e o outro ficando aqui na Vila de Nossa Senhora de São Salvador. E são 2 livros, um vai se passar aqui, outro vai se passar em Vitória, minto, e tem um terceiro que vai ser a conexão, né? E aí a ficção histórica, aí é por onde eu estou enveredando. Acabou, gente. Obrigada, Eugênio. Acho que agora a gente pode deixar a Suzana, né, apresentar também a linha dela, né, Suzana? Ok, posso sim. Cláudia, eu vou pedir só para você tarde. desligar seu áudio, porque às vezes vem um ruído. Acho que, não sei se tem mais alguém que está com o áudio ligado. O microfone, né? Bom, então, gente, primeiro eu gostaria de agradecer às 26 pessoas, às 25, e eu aqui. É uma reunião grande e eu estou muito feliz de poder estar participando dela. A ideia inicial dessa reunião, que é uma reunião de apresentação, a gente não está começando de leve, de retomar o laboratório no sentido de... a gente vinha desenvolvendo uma atividade nos últimos 2 anos, e eu acho que agora é o momento de sacudir a poeira, usar outros caminhos para trabalhar, forçados pela quarentena, e eu acho que é um bom momento para nós falarmos o que a gente faz, a que a gente veio e quais são os nossos projetos agora para esse segundo semestre e enquanto essa situação perdurar. Como a Isadora apresentou essa ideia de criação do laboratório, quando nós pensamos no laboratório em 2018, eu estava como professora na UF Campus, hoje eu sou professora na Unirio, na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, mas... mais do que nunca, uma prova de que o LAIRP não é um laboratório do Departamento de História da UF Campus. Ele até nasceu vinculado, mas ele é um laboratório interinstitucional e interdepartamental. O professor Eugênio faz parte, a professora Isadora, a professora Cláudia, a professora Márcia, outros professores que participam como pesquisadores, os alunos que estão aqui todos participando, ex-alunos, e aí eu estou vendo aqui a Alba e o Felipe, que foram meus orientandos. O Felipe agora é mestrando na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a Alba é professora da rede pública de ensino fundamental, então a gente está ajudando a plantar algumas sementinhas que passaram pelo LAIRP, que participaram de discussões conosco, e isso é uma coisa muito feliz. Então, indo na linha do que a Cláudia e a Isadora apresentaram, a terceira linha de pesquisa do laboratório, quando ele foi criado, nós idealizamos uma terceira linha que se chama Agricultura, Meio Ambiente e Região. Eu vou ler rapidamente o objetivo da linha, que além das mudanças econômicas, políticas, culturais, que têm implicações na relação entre sociedade, usos da terra e meio ambiente, a história ambiental e a história agrícola têm ampliado o conhecimento dos discursos, ideias e percepções sobre o meio ambiente e o mundo rural ao longo dos séculos. Os objetivos dessa linha são discutir a ideia de natureza, a relação das comunidades locais com a terra e os costumes, práticas por eles construídos e que dão significado à região onde estão localizados. Essa linha agricultura, meio ambiente, região, ela se propõe a agregar estudos sobre os usos da terra, no norte fluminense ou em outra região, qualquer que o pesquisador se interesse. Mas tentar trabalhar essa relação sociedade-meio ambiente, sociedade-natureza, os usos da água, os usos da terra para a agricultura, os usos dos recursos naturais para a economia. Então, mais do que nunca, a gente já viu aqui nas falas da Isadora, da Cláudia e do Eugênio, que o mesmo lugar no espaço pode ser entendido
como diferentes regiões. Pode ser uma região econômica, uma região política, uma região identitária e também pode ser uma região ambiental, que se nós sobrepormos todas essas regiões, os contornos não necessariamente serão os mesmos. E isso que é o interessante de trabalhar a região. Quando a gente trabalha a ideia de região, a partir do ponto de vista ambiental, eu estou dizendo o que eu vou estudar, como eu vou estudar. A partir do ponto de vista político, eu vou dizer como e por quê, quais são os contornos, e assim sucessivamente. Então, o laboratório dá esse instrumental, dá essa possibilidade de entendermos o que é região, e aí sim, se quiser trabalhar algum aspecto da história de Porciúncula, de Varriçai, de Natividade, de Campos dos Goitacazes, do Rio de Janeiro, do Maranhão, da Amazônia, não é o lugar no mapa do Brasil e que importa, mas como você vai trabalhar isso? Então, essa é uma preocupação que a gente sempre teve desde o início. Então, eu fico muito feliz de poder reapresentar a linha e agora dizer para vocês o porquê que nós estamos aqui hoje, de repente, assim. Nós temos uma preocupação muito grande com esse momento. Eu estou falando por mim, pelo Eugênio, pela Cláudia, pela Isadora, pelos professores especificamente ligados ao laboratório, certamente por todos vocês, estudantes de graduação, de pós-graduação, ou que são ex-alunos da UF Campus, que passaram pelo laboratório, e outros pesquisadores que estejam interessados na temática e que estejam aqui. É um momento complicado, é um momento difícil, mas não é um momento que nós estamos parados. Nós trabalhamos, a gente continua a pesquisa, a gente escreve, a gente dá parecer para artigos de revista, a gente elabora projetos, a gente orienta, nós fazemos lives atualmente, damos palestras, participamos de debates online. Então, como congregar essas atividades todas? Então, nós conversamos muito sobre isso, eu, Cláudia e Isadora, algumas semanas, e conversando com o Eugênio, pensamos nessa possibilidade de criar ou formalizar o que a gente faz, o que a gente está fazendo. Porque, eu estou falando por mim especificamente, o semestre letivo na Unirio, nesse primeiro semestre de 2020, ele começou. Eu dei uma semana de aula e aí foi interrompido. Mas o que foi interrompido foi a parte de ensino da sala de aula. A extensão, a gestão, a pesquisa continuam acontecendo. E o que a gente vai fazer aqui é isso, é registrar uma grande parte do que a gente faz, do que vocês continuam fazendo. Quem está fazendo pesquisa para TCC, quem está escrevendo, não parou simplesmente. Quem está fazendo pesquisa para mestrado não está deitado no sofá esperando as coisas acontecerem, está fazendo. E dar visibilidade para isso é uma forma de nós nos fortalecermos como grupo, mas também mostrar para outros colegas que se quiserem participar com a gente, estamos abertos, queremos conversar, queremos discutir, queremos debater. Então, nós pensamos num projeto guarda-chuva, num projeto de extensão, que começa hoje, 29/5, e esse projeto, ele está coordenado pela professora Isadora, tendo todos nós aqui presentes como participantes. Ele vai ser um guarda-chuva de 4 atividades. E o que são essas atividades? A primeira delas é isso que nós estamos fazendo, reuniões quinzenais, essa primeira de apresentação, e daqui a 15 dias, e mais 15 dias, nós estamos nos propondo aqui a conversar, debater e estudar, como nós fazíamos antes presencialmente. Escolher um texto, 2 textos, dar 15 dias para o grupo ler, levantar questões, e aí nós vamos fazer uma reunião de 1 hora e meia para debater esse texto. Acho que isso é muito saudável. A segunda atividade, aproveitando esse debate e esses textos que nós vamos selecionar dentro do escopo, dentro da temática história, do campo História Ambiental e Patrimônio, História Regional e Patrimônio, esses debates, para não morrerem no debate, como a gente não está na sala de aula,
Vamos de um limão fazer uma limonada? Muitos de vocês são alunos de licenciatura, ou foram, ou são professores, serão professores. Como fazer com que o que a gente está produzindo num projeto de extensão, está debatendo num projeto de extensão, chegue à sociedade, chegue à comunidade? Então, nós pensamos em transformar cada um desses debates numa aula para o ensino fundamental e ensino médio. Então, a nossa ideia é que a cada 15 dias, alguém fique responsável por agregar os temas debatidos, as abordagens, em cima de um modelo de aula padrão, que está no projeto, e depois a gente vai disponibilizar, elaborar uma aula sobre... o tema que de um artigo, de um texto que eu escolhi para ser debatido mais à frente, é sobre desmatamento e questões amazônicas, dentro de uma abordagem de história regional. Como elaborar uma aula sobre esse tema para o ensino fundamental e ensino médio? Isso é sair do livro didático, mas é mostrar para estudantes de ensino fundamental e médio que o que nós estamos estudando e debatendo na universidade pode chegar a eles não têm que ficar presos ao livro didático. Então, a ideia é que cada um dos nossos encontros, que o debate desse encontro gere uma aula. E aí, ao final do ano, quando o projeto terminar, a gente agregaria isso tudo e faria uma pequena apostila com, não sei quantas aulas vão dar, 15, 16 aulas, ou mais ou menos, sobre as temáticas que nós vamos abordar. E aí, cada um de vocês vai poder fazer o uso que quiser no estágio dessas aulas, ou a gente vai poder fazer em formato de e-book e depois disponibilizar na página do laboratório. Eu acho que pode ser interessante, se alguém quiser, algum professor da rede quiser trabalhar a história regional no colégio, pode acionar uma das nossas aulas. O terceiro item desse projeto é uma reedição de um curso que o Juan, que é um ex-aluno do curso de História, idealizou no ano passado, que foi presencial, e que entra nesse projeto agora como uma versão online de um curso para professores da rede, que podem acionar isso para trabalhar com novas tecnologias em sala de aula. Então, é um curso que vai estar dentro desse guarda-chuva do projeto. E o nosso quarto item, produto, quarta ideia, aí é uma ideia do professor Eugênio de fazer um curso de educação patrimonial, quer dizer, trabalhando com várias ideias de patrimônio, nesse link Espírito Santo, Norte Fluminense, Campos dos Goitacazes. O Eugênio até pode falar melhor sobre isso, com certeza. Então, a ideia é que um projeto de extensão seja um guarda-chuva para 4 atividades que vamos realizar. As reuniões, as aulas que vamos produzir a partir dessas reuniões, debates, o curso organizado pelo Juan e o curso organizado pelo professor Eugênio. Então, a gente teria encontros quinzenais até dezembro, até quando isso, a princípio até dezembro, né, é o nosso planejamento, e depois, se isso se perpetuar, a gente faz uma reedição, enfim, reformula o projeto, mas a ideia é que ele aconteça nesse segundo semestre. Então, por isso, essa convocação dessa reunião, por isso essa apresentação. Com isso, eu também queria dizer que, olhando aqui no nosso laboratório, no CNPq, muitos dos 26 que estão aqui não estão registrados no laboratório. Então, quem hoje está aqui presente, que não está como estudante, como pesquisador, a gente pode fazer esse link. A Isadora é a responsável por ser coordenadora, por fazer esse registro, então é importante. Por exemplo, eu estou vendo a Bruna é minha orientanda de iniciação científica na FAPERJ, ela não está aqui formalmente, a gente pode incluir e mostrar esse gás, essa pujança do laboratório. E aí, para terminar, dar um exemplo do que essa linha de pesquisa está fazendo ou já fez. Agricultura, meio ambiente e região. Eu estou desenvolvendo, estou no final de um projeto que fala sobre as cheias e as enchentes do Rio Paraíba do Sul e a relação da sociedade do Norte Fluminense com o rio. É uma história de pessoas, não é uma história do rio, mas é como as pessoas reagiram às águas. Então, como o crescimento urbano
reagiu ao Rio e às mudanças do Rio, mas especialmente a questão agrícola, que eu me preocupo muito com essa temática. Então, quais foram os usos dados à terra no norte fluminense no século XIX e nas primeiras 3 décadas do século XX, né, Império e Primeira República, quais foram as novas técnicas agrícolas, as novidades na agricultura, as adaptações, as correções, as revisões, as obras que beneficiassem o mundo agrícola do norte fluminense. E aí o projeto tem a participação da Bruna, como iniciação científica, já gerou um filhote, que é o TCC da Bruna, que é sobre o canal Campos Macaé, que assim que tudo ficar resolvido, já vai para a biblioteca, bonitinho, mas é um trabalho concluído, e a Bruna continua participando da pesquisa, a gente está produzindo artigos sobre isso, já estamos nessa fase final de não mais de levantamento de dados, mas de manipulação desses dados, de análise, de interpretação, para que eles virem artigos e trabalhos em congressos. Então, por outro lado, o Felipe desenvolveu um TCC também sobre a temática, dentro da linha de pesquisa, a Alba também, com essas preocupações especialmente rurais, da relação do mundo rural de Campos com as questões da terra e da natureza local, e como a cidade reagiu a isso, como a sociedade campista reagiu a isso. Então, é mais ou menos isso. Cláudia, você está com o microfone desligado. Eu sempre esqueço. Pronto. Antes de Eugênio falar do curso dele, eu só queria dizer que, além dos 3 bolsistas, tem o Felipe também, que é iniciação científica, né, Felipe? E trabalha também com a gente no projeto dos processos crimes. Inclusive, vai desenvolver um trabalho bem legal sobre os exames de corpo de delito. Não poderia deixar de falar isso. E aí a gente passa para o Eugênio falar do minicurso e depois a gente abre para as questões, né, gente? Pode ser assim? Pode ser. Então, há certo tempo que a UF, o IFE e a UENF já vêm produzindo um calhamaço de informações sobre história regional e de que essas informações nem sempre têm sido incorporadas ao currículo da educação básica. Na realidade, eu mesmo já participei de bancas que vocês orientaram, que eram bancas cujos trabalhos traziam muitas reformulações, rediscussões, rompendo com determinadas leituras. Então, penso que cabe também ao nosso laboratório, de alguma forma, levar através de cursos essas novas informações. No caso, como eu trabalho tanto no LAIRP quanto no LACES, eu penso poder oferecer um curso tanto em Vitória, aí abrangendo a Grande Vitória, professores que estiverem interessados, quanto também aqui em Campos, abrangendo a Grande Campos, no sentido de absorver também o professor, de repente, de São Fidélis ou de outro lugar, que viesse se interessar pelo curso. E o curso trata justamente de quê? De um pouco dessas inovações, falando principalmente das conexões e rediscutindo até os limites desse conceito do regional. Eu cheguei até a colocar isso aí no resumo, de que até o debate sobre identidades tem a ver com regional. Né? Como que se constrói essas identidades, em que medida elas também são muito fluidas e elas atendem a interesses de determinados grupos em certos contextos históricos. Então, o curso ele trata das relações entre diversas vilas, no caso específico aí, principalmente da Vila de Vitória, que era a cabeça da comarca, o distrito de Campos do Goytacazes e, de certa forma, também as conexões com o Porto do Rio de Janeiro. A gente vai tentar mostrar como que esse regional ele vai ser, digamos, muito flexível ao longo do tempo, e até mesmo as questões identitárias. Campos, quando tenta se desmembrar do Espírito Santo, utilizou como argumento que Campos era fluminense, que pertencia ao Rio de Janeiro, quando isso nunca foi uma preocupação aqui, essa questão. Quando Campos não estava satisfeita politicamente no Rio de Janeiro, porque achava que não tinha o poder político que merecia ter, a elite local daqui já disse que não era fluminense e nem era capixaba.
que ela era algo muito específico. Então a gente vai vendo que a própria ideia de regional, linkado à identidade, depende muito dos interesses políticos de um determinado contexto, de uma época, de grupos dentro de certos contextos. Então, o nosso curso vai tratar um pouquinho dessas conexões, desses limites, das tensões, né, e dessa história, porque durante muito tempo se imaginou só Campos, São João da Barra, essa região que hoje é norte e noroeste fluminense, como parte constitutiva do Rio de Janeiro. E a gente, quando começa a fazer essa pesquisa nos documentos do início do século XIX, percebe que Campos estava também linkada ao Espírito Santo, sempre esteve, mas a elite daqui produziu uma narrativa que desvinculou completamente e construiu uma ideia de regional que era Campos parte do mundo fluminense. E o que a gente está tentando mostrar é que depende, tudo sempre vai depender. E existem N variáveis e fatores. Tanto é que eu e a Cláudia estamos muito em cima desse conceito do regionalismo, de como os homens daquela época pensavam quais eram suas identidades, o que era uma região para eles, se é que havia essa preocupação com uma ideia de regional para eles, né? Então a gente está muito nesse debate, né, Cláudia? E a gente está querendo levar um pouco dessas pesquisas, das inquietações para o professor também da rede pública e mostrando, professor da educação básica, mostrando como é possível também se apropriar do que está sendo produzido pelos nossos alunos, por nós, e levar isso para dentro da sala de aula, lógico, fazendo uma transposição didática, né, numa linguagem que seja compatível para o aluno. Tá ótimo, gente. Como a Cláudia falou, infelizmente nós temos outra reunião para participar daqui a pouquinho. Então, a ideia de hoje é essa, de apresentar. Claro que a gente vai abrir para quem quiser falar alguma coisa. Eu só queria, antes de fazer essa abertura, comentar com vocês do cronograma que a gente estabeleceu, né? Já para ficar mais ou menos organizado. E depois eu vou pedir para os meninos colocarem isso em algum lugar na página do Facebook, do LAIRP, enfim, que aí vocês já vão procurando os textos, né? Então, como a gente disse, vão ser encontros quinzenais, né, nesse mesmo horário, né, nesse mesmo dia, sexta-feira, de 15 às 16 horas. E aí, então, no dia 12 de junho, dia dos namorados, olha só, a gente vai discutir 2 textinhos sobre história regional, né? Da Ana Luísa, como é que fala isso, Suzana? Rexieco, enfim, eu não sei falar esse sobrenome, muito complexo. História regional, dimensões teórico-conceituais. E do Roncaiolo, né? Conceito de região da Enciclopédia Einaudi. Quer dizer, são 2 textos que a gente considera que são básicos, né, para iniciar essa discussão sobre região, né? Talvez os primeiros que comentem mais a fundo dessa questão, esse principalmente da Enciclopédia Einaudi, né? E no dia 26 de junho, a gente vai ter o texto do Durval Albuquerque Júnior, já é um texto mais atual. Fala. Isadora, só para lembrar rapidinho que esses 2 textos são pequenos, né? Então, não se assustem. Não. Isso. Ou a gente está pedindo, né, comentando a leitura de textos maiores, ou a gente está juntando 2 textos menores para que fique mais fácil também. Isadora, esses 2 primeiros textos, o da Ana Luísa Hackenziegel, é um dos textos mais antigos, Sim. Sobre a ideia de história regional, região sem ser esse conceito de local. E é um texto muito pequeno, acho que tem 12 laudas apenas. E o verbete da Enciclopédia Einaudi Região, eu acho que é muito importante para a gente delimitar as possibilidades de análise. Por isso, dessas 2 escolhas, né? Para a gente começar, para que todos nós possamos partir de um denominador comum. O verbete da Enciclopédia Einaudi, que é uma enciclopédia histórica, e esse pequeno texto, que talvez seja uma das primeiras pesquisadoras, ainda nos anos 90, ela se preocupava com esse debate, para a gente partir para textos posteriores em que trazem um debate mais recente sobre a temática e a abordagem. Até para entender essa trajetória, por que a gente chegou nesse ponto de discutir dessa forma o conceito de região, né? Vai ser disponibilizado o texto? Sim, vamos disponibilizar. Eles estão digitalizados, né, Suzana? Eu tenho pelo menos os 2. Eu posso disponibilizar, posso mandar para os meninos. E aí, no dia 26 de junho, a gente volta também com a discussão do texto do Durval Albuquerque Júnior, com dificuldade hoje de falar,
O Objeto em Fuga, algumas reflexões em torno do conceito de região. Aqui já é uma discussão mais recente, o Durval ele vem trabalhando com essas questões, até em artigos mais recentes ainda, esse é de 2008, né, tem alguma coisa de 2015, enfim. Então, justamente para a gente mapear um pouco, apesar de serem só 3 textos, mas tentar mapear um pouco essa discussão, né, a gente entender como é que a gente chegou realmente nessa ideia de história regional que é cara para o nosso laboratório. E aí, em seguida, no dia 3 de julho, aqui a gente já vai entrando. A ideia aqui é começar a discutir textos que tenham a ver com as linhas de pesquisa, né? Porque como também não dá para a gente ficar discutindo texto ao longo, né, do ano inteiro, a gente fez esse recorte. E aí, o primeiro vai ser em relação à minha linha de pesquisa, né, que é do Hartog, é um capítulo daquele regime de historicidade, que se intitula Memória, História e Presente. Quem foi meu aluno orientando provavelmente já leu, então agora vai só reler, né? Eu acho esse capítulo muito bom, né? Inclusive, nesse livro tem um capítulo sobre patrimônio, especificamente, mas eu ainda acho esse melhor, ele trabalha as noções de uma maneira mais abrangente. E, em seguida, no dia 17 de julho, a gente vai ter o texto da professora Cláudia Atala, né? A Cláudia, a nossa Cláudia. Para pensar a questão do ensino de história regional, né? Ela tem um texto muito bom sobre isso, como ela disse, que foi apresentado lá na UFOP, num evento da UFOP que a gente participou, e que acaba resumindo, a gente acredita, né, todas essas discussões, né, de ensino de história regional, de regionalismo, de identidade, de memória, enfim. Em seguida, no dia 31 de julho, é o texto que a Suzana indicou, do José Augusto Pádua, A Mata Atlântica e a Floresta Amazônica na Construção do Território Brasileiro, estabelecendo um marco de análise, que é de 2015, né, ela já falou também um pouco sobre isso. No dia 14 de agosto, vai ser um texto que o professor Eugênio vai disponibilizar aqui, né, Eugênio? Depois a gente coloca aqui no cronograma bonitinho, que quando a gente fez acabou não entrando. Pode ser sobre essa relação entre história e ficção e educação. Perfeito. Sim, ótimo. Perfeito. No dia 28 de agosto, vai ser um texto também indicado pela professora Márcia, né, que faz parte do laboratório, que também ainda não entrou aqui, porque falta ainda um bocado, né, gente? Então, a gente quer ser organizado, mas também não tem esse desespero todo, né? E, posteriormente, a partir do dia 11 de setembro, a gente vai começar a ter a apresentação de trabalhos dos alunos, né? Tanto os alunos que ainda estão em curso, né, que ainda estão em formação, que fazem parte do LAIRP, a gente tem muitos alunos, né? Eu acabei citando assim por alto alguns, não quero que ninguém fique chateado, não esqueci de ninguém, mas é porque realmente tem muitos alunos vinculados às nossas linhas de pesquisa, né? A gente está orientando muita gente, isso é muito bom. Então, a ideia é que vocês venham e comentem sobre o trabalho de vocês. Alunos também que já passaram, quer dizer, são parte do LAIRP, mas já passaram pela UF Campus, como o Felipe, a Alba, né? E vários outros. Então, a ideia é que a gente faça isso justamente para promover essa discussão, a gente entender, né, o que está sendo produzido, conversar sobre isso, nada melhor do que conversar com os autores, né, sobre o que está sendo produzido, e, enfim, essa é a ideia, como a Suzana bem apresentou, o projeto de extensão tem essa abertura, né, e esses encontros quinzenais fazem parte disso. Eu acho que vai ser muito legal, até para a gente passar melhor por esse momento tão difícil, né, de quarentena. Né? E aí eu abro para os alunos falarem, se alguém quiser adicionar mais alguma coisa, comentar, perguntar, está aberta a sessão. As reuniões serão às 3 horas mesmo, né? Sim, sim. Tá, ok. E a gente vai disponibilizar os textos lá no nosso grupo, então é só para deixar claro que é onde vão estar os textos. Ótimo. E é isso, todos eles vão ter em PDF, né? Claro, não tem nem sentido mandar vocês irem para algumas xerox que nem deve estar aberta nessa altura, né? Obviamente. Então, uma coisa que eu gostaria de colocar também, Isadora, a gente
gravando essa nossa reunião, e aí a ideia é que os debates sejam gravados, então, inclusive, depois, quem quiser rever o debate, usar ele para ajudar a preparar o plano de aula, seria interessante. E nesse momento de novas tecnologias e de novos caminhos de divulgação do nosso trabalho, nós temos agora um e-mail formal do LAIRP, que é lairp.lairp@gmail.com. Nós temos um canal no YouTube, nós temos uma página no Facebook, e a ideia é que página e grupo, depois a ideia é que essas reuniões sejam gradativamente disponibilizadas, que a gente crie um banco de dados de debates para que nós possamos ocupar esse espaço, que é um espaço importante, né? Não é nenhuma pretensão de transformar ninguém aqui em youtuber, mas a ideia é que a gente use esse espaço, esse canal, que é um canal interessante para divulgar o que a gente está fazendo e como a gente está fazendo. E também para disponibilizar, para quem não pôde estar aqui hoje assistindo, né, poder depois ver o que foi discutido. Hoje realmente é uma apresentação, falar assim, de uma forma muito ampla sobre isso tudo, mas a partir do próximo encontro, no dia 12 de junho, a gente já começa realmente, efetivamente, a discutir essas questões todas. Tá? Alguém mais quer falar alguma coisa? Então, gente, a gente vai dar por encerrada essa primeira reunião. É um prazer muito grande estar com vocês virtualmente, né? E que a gente continue por aí, trabalhando e seguindo em frente, né? Um abraço a todos. Acho que agora a Bruna já pode pausar a gravação. Isso, obrigada, gente. Boa tarde.